Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Só para a gente não perder o costume, fala com o irmão que está do teu lado. Fala para ele: paz seja contigo, irmão. Fala com o do outro lado também: paz seja contigo, irmão. Vê se alguém ficou sem falar aí. Procura ver, você que é. Isso, não deixa ninguém calado nem quieto não, tá? Amém, glória a Deus. Aleluia. Quantos estão bem? Amém. Graças a Deus por isso. Antes de nós iniciarmos, tem uma oração por Gildo. É o pai de uma irmã daqui da igreja. Ele está doente, estava no hospital lá, tinha umas cores vermelho, azul, sei lá como é que funciona. Mas eu sei que tem um remédio, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se ele confia na nossa oração, vamos orar por ele, amém? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela autoridade do nome de Jesus Cristo, a qual o Senhor nos concedeu. E nós como igreja oramos agora pela vida de Gildo e falamos no nome de Jesus Cristo: doença desapareça do corpo dele agora e não volte mais. Nós ordenamos todo o espírito, toda a influência satânica que esteja atrapalhando a vida dele, que desapareça agora no nome de Jesus. Muito obrigado, porque ele está sarado, Senhor, no nome de Jesus, amém. E por falar em sarado, eu não sei como você recebe isso, mas eu recebi essa semana aquele velho sinal que eu disse uma vez de púlpito: tomar vitamina C, amém. Fica só a dica, não estou vendendo vitamina C para ninguém, mas o Senhor compartilhou comigo que estava na época de tomar novamente. Eu tinha parado, aí fica livre, é segundo o teu coração, amém? Então, hoje é conhecido como domingo de Páscoa, né? É um domingo onde muitas pessoas estão comemorando, né? E eu acho importante essas datas. Algumas pessoas criticam, mas outros eu acho muito importante, até mesmo porque nós vemos as pessoas buscando mais a Deus. Se você olhar, eu moro em uma residência ali, e eu desço geralmente ali na rua da Igreja Matriz, e a Igreja Matriz, esse período, graças a Deus por isso, ela tem mais gente, sempre tem gente lá, mas tem mais gente, é tanto que o estacionamento ele pega do Beco do Buíque e vai até lá em cima, pega as adjacências, e enfim, eu percebo nas pessoas a intenção maior de buscar a Deus e reconhecer. Pena ser algo momentâneo, mas que deve ser algo contínuo. E pensando nisso, eu queria trazer um pouco, porque o assunto é bastante extenso, do que seria a celebração da Páscoa para nós como crentes, como os filhos de Deus. O que é que temos como revelação, aonde ela foi instituída, quando foi a primeira, como vai ser, como devemos nos portar hoje em dia. E eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 12. A primeira Páscoa foi instituída aí, no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Queria que você olhasse na sua Bíblia e me acompanhasse. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos mastigando ela, vamos cuidando dela durante essa noite. Êxodo capítulo 12, versículo 1, segundo livro da Bíblia. Ele diz da seguinte forma: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou no finalzinho da tarde. Versículo 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas nas casas que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis daquele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombos cingidos, dessa maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por um sinal nas casas e em quem estiverdes. E quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. O primeiro dia haverá para vós outros uma santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento. Ele começa a repetir, pula para o versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhe disse: Escolhei e tomai cordeirinhos segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopor, molhai no sangue quem estiver a bacia, e marcai a verga da porta dos seus ombreiros. Ou seja, ele passou toda a instrução do Senhor. Versículo 24: Guardai, pois, isto, pois é por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra do Senhor, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Olha um pouquinho para mim. É uma leitura um pouco extensa, mas depois você pode ler todo o capítulo 12, mas eu quero chamar a atenção em algumas partes dele. Do versículo 1, a partir do versículo 1, nós observamos do 1 ao 4, diz assim: diz o Senhor a Moisés na terra de Arão: este vos será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus estava dando uma instrução, porque a partir daquele momento, ou daquele mês, ou daquele dia que ele faz a instrução, a partir que ele toma aquela decisão, a partir dali a vida daquelas pessoas já não iam ser mais a mesma. Eles estavam como prisioneiros, estavam como escravos, mas haveria ali naquele dia a consumação, a libertação de todo um povo. Isso, quando nós puxamos para a nova aliança hoje, nós podemos comparar a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde Paulo, que é o escritor dessa carta aos Coríntios, e ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Deus aqui, através dessa instrução para Moisés, Ele já estava trazendo uma luz para mim, e não para mim, para você, a gente está vendo agora, mas Ele já estava anunciando o que iria acontecer. Ele já estava mostrando: olha, vai chegar um dia em que essas pessoas vão ser libertas. E às vezes nós pensamos no entendimento muito superficial e dizer: liberta de quê? Porque eu não sou prisioneiro. Não, nós não éramos prisioneiros, nós éramos escravos do pecado. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo veio e pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Essa é uma verdade. Nós estávamos presos, mas Ele nos libertou. Aí Ele diz: esse mês será o principal. Rapaz, será uma data marcante.
Será um dia marcante na minha e na sua vida. Não pela obra, não a data. Nós estamos falando hoje da data, mas eu quero me referir à data em que você nasceu de novo. Eu não sei quantos sabem exatamente o dia em que você nasceu de novo. Data, mês e tudo. Eu só sei aproximadamente um mês, o dia eu não sei. Mas, amados, sabendo ou não, mas eu me lembro por tudo o que eu passei naquele momento. Foi uma noite diferente, foi uma noite impactante na minha vida. Naquela noite, eu realmente deixei as coisas do mundo e parti, a partir daquele momento comecei a adorar a Deus, a viver uma vida para Deus, a ficar livre, e eu digo livre mesmo porque eu tinha, na última vez que eu viajei num carnaval, quando eu não era crente, eu tomei uma cachaça muito grande. Foram 4 dias, amado, e minha libertação da bebida, ela foi instantânea. Então, quem foi que me libertou? Cristo que libertou. Eu fiquei tão liberto daquilo, que não só eu não tinha mais atração, como eu comecei a ter um repúdio, por aquelas coisas, o cheiro da bebida, já começou desde aquele dia, em 1993, ou foi 4, não lembro exato agora não, a data depois eu pergunto a Elisângela, ela deve saber mais do que eu, mas enfim, fazem muitos anos, mas aquela data para mim marcou. Então quando Deus instituiu a Páscoa, agora voltando para a data esse dia vos será o primeiro mês, o mês mais importante, é como se fosse pronto, janeiro, começou o ano, porque é o primeiro mês do ano, só que era o mês Abib, ou seja, um mês entre abril e março, para nós aqui no nosso calendário, mas eles iriam começar ali, só começou tudo. 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que passou, tudo aquilo que tinha para trás de pecado, de dívida minha e sua, passou. Eu não sei em que ano você nasceu de novo, mas eu posso dizer a você com certeza, naquele dia realmente houve liberdade sobre a sua vida. Naquele dia as amarras foram quebradas, as cadeias foram quebradas. Naquele dia, amados, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma data marcante na nossa vida, mas hoje nós estamos comemorando a data sim, que não é exata essa, mas a data em que nós estamos comemorando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos comemorando, daqui a pouco eu chego nessa parte, nós estamos comemorando a libertação do povo, ou seja, fomos libertos. Uma data muito importante. Eu ia falando jovial agora, mas muito importante. No versículo 5, isso me chama bastante atenção. Versículo 5 ao 6, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse crepúsculo da tarde quer dizer no final da tarde, e queria acontecer isso, que o cordeiro ia ser entregue. Então, aquele que não conheceu o pecado, aquele que era perfeito, ele se entregou por mim e por você. Existia um preço de sangue, que esse sangue, o meio seu, AB positivo, O positivo, O negativo, o que for, não paga. Existia um preço de um santo, de um puro, de um carneiro perfeito. Se você estudar um pouquinho, você pode pegar essas datas do dia 10 do mês Abib, né, como eles marcaram, ao dia 14, ela faz relação a Marcos capítulo 10. E se você contar a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, eu acho, aí você vai ver que se passam ali exatamente os quatro dias que Jesus Cristo passou esperando. A Bíblia, amada, ela não faz nada fora do tom, ela está sempre sintonizada, é uma coisa ligando a outra. A Bíblia nos mostra um entrosamento, amados, de uma perfeição, porque, amados, o Cordeiro Jesus Cristo foi tão reconhecido que João, no Evangelho de João, quando viu ele vindo para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança o pecado era coberto, mas hoje nós somos libertos. Você pode dizer: eu sou livre?
Diga, I am free. Vocês vão aprender inglês comigo aqui, ó. Nós somos livres, amados. Não sei o que você entende por isso, mas daqui a pouco a gente vai passar numa parte aqui que é muito interessante. Só estou colocando um contexto. Estou colocando na situação hoje, domingo de Páscoa. Então o que houve? Precisava de um cordeiro perfeito. O cordeiro perfeito veio. Versículo 7 aí de Êxodo: tomarão do sangue e porão em ambos os ombreiros e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O que acontece ali, amados? Eles marcaram para que, e eu quero deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a gente fala assim, o espírito de morte, amados, preste atenção, nós temos que olhar para Deus como justo juiz, e não olhar para Deus como um matador. Ele não é um matador, Ele não é assassino. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Você viu Jesus matando alguém, gente? Tem certeza? Olha que você está errado. Você leu sua Bíblia direito? Se Jesus não matou e Jesus é a expressão exata do ser de Deus, então Deus não matou. Pastor, me explique isso daí. Eu não tenho tempo de explicar hoje. Você pode fazer o rema e você vai aprender. Mas eu não estou aqui fazendo propaganda do rema, só estou querendo dizer, defender Deus, porque o espírito de morte passou, e as pessoas, todos os primogênitos, foi avisado que haveria um julgamento. O próprio texto, lá na frente, ele vai dizer que ele iria julgar aquele povo. Foi advertido, foi avisado, mas não houve arrependimento. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você entende, mas hoje nós somos livres do pecado. Não é isso? Deixa eu falar algo. Existem 3 tipos de morte. A morte eterna, a morte da carne e a nossa morte, morte espiritual, morte física e morte eterna. Tá certo assim? O que foi que houve quando nós pecamos? O que foi que houve conosco? A separação, a morte espiritual aconteceu na nossa vida. Voltamos com Cristo, beleza, recuperamos. Mas a morte física, ela veio por consequência do pecado. E a morte eterna é quem não se arrepende disso. Amém? Entende comigo? As pessoas que não abrirem o coração para Jesus, para Deus, vão sofrer o tormento eterno. Você está certo disso? Concorda comigo, gente? Faz Deus culpado disso? Por quê? O que é que Deus queria fazer? A Bíblia diz que Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É ou não é assim? Nós quisemos já, graças a Deus, estamos livres, somos livres. Mas amados, aqui você vai ver o espírito de morte passando, não é Deus matando. Foi um julgamento daquelas pessoas. Nós temos que olhar para Jesus, para Deus, como justo juiz. Por que justo juiz? Porque tudo está aberto, tudo está aos olhos dele, ele tudo vê. Aleluia. Volta para o texto. O que aconteceu? Precisava do sangue. O sangue marcou a casa e disse: pronto, passando por aqui, morte não chega. Na minha vida e na sua vida, existe a marca do sangue de Cristo, aquela purificação do pecado, e a morte espiritual não chega mais. Se nós andarmos em santidade. Não se iluda, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Leia Hebreus capítulo 6 e você vai entender o que eu estou lhe dizendo. É possível morrer espiritualmente. Essa aí, meu amado, depois que morreu essa, não tem mais como. O próprio texto de Hebreus diz que não tem como Jesus morrer novamente por nós. Nós estaremos clamando pelo sacrifício de Jesus, o qual é o único, só tem esse. Então, precisava do sangue do cordeiro, e ele veio, derramou, pagou o preço, disse: olha, preciso de um valor alto, e não tinha dinheiro que pagasse. Deus, na sua onisciência, ele sabia o que fazer e ofereceu. Andando mais um pouco, em Êxodo, aí no versículo 8, eu queria ler com vocês isso aqui, diz assim, naquela noite, capítulo 12, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru,
nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Olha um pouquinho para mim, não era de todo jeito. Não se, vamos dizer assim, entra na presença de Deus de todo jeito. Sabe o que acontecia muito na antiga aliança? Eu admiro isso. Eles atentavam muito para a reverência ao Senhor. E muitas vezes nós não estamos reverenciando Deus como devemos reverenciar. Nós estamos confundindo a liberdade que Ele nos deu de filho, tornando isso libertinagem. Ainda bem que dá para ouvir o ar, um aleluia ali. Mas sabe o que é isso, gente? É porque nós estamos perdendo o temor. Nós não estamos dando ouvidos ao que Deus, a maneira de Deus, ao agir de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que entrar na igreja aqui assim. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que na hora de parar, na hora de reverenciar, na hora de adorar, mas tem que ser sério. Eu já disse isso várias vezes aqui na igreja. Nós não estamos aqui brincando de crentes. Nós não estamos aqui em mais uma reunião só porque hoje é domingo e não tem para onde ir. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Mas muitas vezes vemos de todo jeito. Estamos nem aí. Aí eles na antiga aliança, eles dizem assim, olha, peço o seguinte, olha, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, preste atenção, você vai fazer isso, mas é dessa maneira. É sério, não era brincadeira, é porque imagina só, se viesse uma palavra agora aqui, assim diz, sei lá como você preferir, assim diz o Senhor, haverá julgamento hoje à noite. Na sua casa tem que ter uma marca da glória de Deus, aleluia. E pode marcar, uma das maneiras de você marcar é orar 1 hora seguida. Quantos aqui oram 1 hora seguida para não morrer? Não ia não, você não ia orar não. Que bom, cara. Mas tem que orar de joelho, quem orar de joelho? E seria transmitido uma maneira de fazer em reverência. E por que a gente está tratando os cultos sem reverência? Por que a gente está chegando de todo jeito? Sem um zelo. Que aqui na antiga aliança ele estava mostrando como fazer algo. E às vezes eu sempre falo isso nas ceias aqui, em celebração de ceia, que eu digo, gente, isso é algo muito sério. Nós não estamos brincando, eu digo, é um momento sério. Não é uma brincadeirinha de um pãozinho sem fermento, e um pouquinho de suco. Não é isso. Não é tomar o suco para desengasgar o pão. Não é isso. Existe uma verdade muito profunda nessa ação de comer o pão e tomar o vinho. E quando nós entendemos isso, que isso é um símbolo, mas existe algo de algo espiritual em ação naquilo ali, nós aproveitamos os benefícios de tudo isso que está ali naquele momento. Eu tenho um testemunho aqui de Niltinho, é um diácono aqui da igreja, não sei onde é que ele está, eu já ouvi hoje, olha ali. Niltinho tinha sofrido um acidente de moto. Lembra disso? Num prédio antigo. Ele tinha sofrido um acidente de moto. E nós estávamos na celebração da ceia. E eu disse, olha, se você que está aqui com dores no corpo, foi até específico. No momento que você comer desse pão, creia. Atente para o que foi feito. Você está relembrando que o corpo de Cristo foi moído e transpassado por nós. Que Cristo levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Pronto, amado, eu disse isso. Ele pegou aquilo ali pela fé, comeu o pão. Eu só lembro de Newton fazendo assim: oh, aleluia, oh, aleluia. Só dizia isso: oh, aleluia, oh, aleluia. Ele tinha chegado todo quebrado. Foi assim ou não foi, Newton?
curado instantaneamente. Ou seja, existe uma verdade nisso. O fato de estarmos hoje à noite, existe uma verdade de estarmos aqui. Existe um Deus vivo, um Deus que morreu, que ressuscitou e que pagou um preço por mim e por você. Aleluia. Olha só, continua, até o versículo 13 nós vamos ler. Dessa maneira, versículo 11, dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo. Está assim na sua Bíblia? Juízo, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e papapá, pipipi, papapá. Olha só, o versículo 13, o versículo 11, 12, 13, amados, me mostra também, além dessa reverência, amados, algo muito importante dentro de tudo isso: não nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Pastor, o senhor está se referindo de quê? A dinheiro? Não, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de apresentar o seu corpo, se apresentar mesmo vindo para cá com o entendimento que primeiro a gente dá, depois a gente recebe. Mas às vezes vemos tão agitados, tão envolvidos com as coisas naturais e agitados com o que é da nossa vida, que é até lícito. Trabalhar, enfim, o que quer que seja, que não estamos vindo de todo jeito, sem oferecer nada. Quer um exemplo? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Que bateria bonita. E o teclado também, ó. Isso é falta de reverência. Isso é não apresentar nada ao Senhor. Paulo diz o quê? Romanos capítulo 12: rogo-vos, eu faço um apelo, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí para levantar uma mão tem que o dirigente dizer: levanta as mãos e adora ao Senhor. Não, pastor, porque eu gosto de adorar assim. Meu Deus do céu. E você sorri assim também? Porque, amados, por mais jeito que você tenha, por mais maneiro o seu jeito de ser, tem que ter uma reação do seu corpo do que está dentro. De alguma forma tem que estar adorando a Deus, ainda que seja parado, mas concentrado e cantando aquilo ali. Porque, amados, preste atenção, nós temos muito cuidado aqui na igreja, para nós cantarmos o que é correto, para não estarmos falando bobagens. E temos esse cuidado, ainda que você esteja no seu cantinho ali, ó. Eu me rendo aos... Apagamos as luzes, deixamos só aquela penúbria. Esse não aí? Deixa aquela coisa bem tranquila, já para você ficar mais à vontade. Para esquecer quem está do seu lado, na direita, na esquerda, na frente, do lado. Não, mas é minha amada, eu tenho que adorar com a mão assim com ela, para segurar, ela vai fugir, Você também, não, mas eu gosto, tudo bem, respeito, não tenho nenhum problema, contando que você ofereça alguma coisa a Deus. Não chega diante dele de mãos vazias, amado. Não chega diante dele de toda maneira, porque na antiga aliança, olha mesmo, no ritual, na celebração da Páscoa, a festa pela libertação, Deus já deu essa instrução àquele povo. Não é diferente para mim e para você. Às vezes estamos celebrando, sim, eita, eu sou livre do pecado, coisa boa. Mas as atitudes, as maneiras, a adoração, a busca, está muito superficial. Mas eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Eu declaro sobre a tua vida um desejo de ser profundo em Deus, intenso em Deus. Chega dessa vida de ser superficial.
Chega desse tempo de ficar, não, é quinta-feira, à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Quando vem os 3? Pronto, chega disso. Ser profundo. Comunhão, separar um tempo, dizer, gente, peraí, agora sou eu e ele. Tem buraco, não brecha para ninguém mais. Eu e meu pai. Eu declaro isso sobre a tua vida. Intensidade com Deus. Tão intenso que as outras coisas não vão te atrair para nada. Sabe, esse feriado, a gente eu assisti alguns filmes, estava aproveitando para descansar. Eu peguei uma semana de muito ritmo, de estudo e aula. Foi praticamente a semana inteira, eu só não ministrei sexta e sábado, o resto ministrando. E eu disse, não, deixa eu relaxar aqui a quinta e a sexta, não precisa acordar cedo no outro dia. E comecei a assistir uma série, e começamos, eu digo, espera aí, vamos lá. Aí assisti uma série, assisti um filme, ou como é que chama? Um episódio? Um episódio, e assisti um episódio, aí veio o outro, eu fiquei curioso em ver o outro, fui curioso em ver o outro, aí eu fui curioso de novo, aí eles disseram, 2 horas? Fiz o quê? Mas menino, eu não me lembro de ter ficado até 2 horas orando, a não ser na vigília. Diga, ô carninha, te prepara que tu vai pagar um preço tão caro por isso. Porque se tem força para sentar ali e ficar vendo aqueles cabos, tish é aquela briga, né? Tish, né? Aí brigava, quando era menino, era tish, era assim, era dando murro. Coisa de menino, menino o homem sabe, amém gente, amém macho? Olha, tá vendo aí? Aí o meu menino fica em casa brincando e sai pancada, eles dizem, eu digo, isso é coisa de menino homem, deixa quieto. Deixa assim. Enfim, gente, eu parei para descansar, mas depois eu entendi. Depois eu parei, eu disse, rapaz, será que eu investi tanto tempo assim? Será que eu vou parar aqui até 2 da manhã estudando, lendo? Difícil. Mas o que eu fiz foi legal? Não é ilegal não. É um descanso, mas foi exagerado. Eu prefiro ser exagerado em buscar o Senhor. Tem muito mais proveito do que tudo isso. Foi tão ruim que eu estou com raiva da série. Agora não quero mais nem ver o resto. Não quero. Depois que a mãe matou a mulher, pronto, aí eu não gostei mesmo. Eu digo, pronto, tá bom. Eu vou buscar quem ressuscitou, que chama-se Jesus Cristo.